A paz do Senhor, mulher de fé! Se você chegou até esse vídeo, não saia não, fique até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo e vamos juntas assistir a essa pregação que vai impactar a tua vida. Emocional, mulher de fé. Paz do Senhor Jesus! Graças a Deus, eu quero louvar ao meu Deus e externar a Ele toda a minha gratidão e alegria por a honrosa oportunidade de poder retornar a esta casa. Eu prometo a vocês que eu não serei tardia e nem enfadonha dentro do tempo oportuno. Eu serei sucinta, direta e fiel àquilo que o Espírito já desceu ao meu coração para a tarde desse dia. Quem trouxe Bíblia, abra comigo e juntamente com a Bíblia, abra também o seu coração para receber mais de Deus nessa tarde. Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Livro dos Juízes, capítulo de número 4. Eu trouxe livro e cocada. Me acompanha minha mãe, irmã Vera. Apesar que ultimamente, né, ela não está conhecida mais como a véia da cocada, está conhecida como a rainha da Shopee. Todo dia chega coisa da Shopee lá em casa. Depois que ela aprendeu a comprar na internet, ninguém segura mais, irmãs. E também minha filha, sou casada há 16 anos, tenho 3 filhos. E lá em casa, um cospe fogo, o outro arrota brasa e o pequenininho respira fumaça. Nós somos uma família pentecostal e eu já senti que eu estou num ambiente de pentecostal. Já senti uns canela de fogo aqui nessa tarde. Quantos desejam continuar ouvindo a voz de Jesus? Digam amém. Pastora, cadê aquele tecladista que estava ali, hein? Como é o nome dele para eu chamar ele no microfone? Gabriel, servo do Deus Altíssimo, aonde tu estás? Em nome de Jesus, Gabriel, se tu me escutas, deixa Deus te usar e vem em direção do altar, meu filho. Juízes, capítulo de número 4, versículo de número 4. Quantos encontraram o texto sagrado? Digam amém. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Repita comigo, julgava a Israel. Agora diga em alto e bom som, dentro de um tempo. E habitava debaixo das palmeiras. Aonde Débora habitava? Palmeiras de Débora, ou seja, a palmeira carregava o seu nome, Palmeiras de Débora. Entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam, repita comigo, subiam a ela em juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, para o ribeiro de Assísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e os darei em tuas mãos. Versículo de número 21 do capítulo de número 5. Capítulo 5, versículo de número 21. E o ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, repita comigo, um antigo ribeiro. Agora diga para quem está do seu lado, Deus vai usar um antigo ribeiro. O ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, a força. Feche a sua Bíblia Sagrada, mantenha no seu lugar.
E repita comigo no 3. Deus usará ribeiros antigos. 1, 2, 3. Para ensaio ficou bom. No 3, enquanto eu bebo água, vocês repetem. 1, 2, 3. Nós estamos diante de uma narrativa sagrada. Pastora Ju, Deus te abençoe. Eu fui muito edificada através da palavra que o Senhor te confiou. Eu estava ali recebendo. Que Deus te guarde e continue fluindo através dos teus lábios. Nós estamos diante de uma narrativa sagrada, aonde a Bíblia nos conta um pouco acerca da história de Débora. E eu preciso que você entenda, quem me ouve diz amém? Amém. Eu preciso que você entenda que Débora é a primeira mulher a ser levantada no tempo dos juízes, aonde o povo de Israel estava enfrentando um período de caos. Era caos atrás de caos. Por quê, irmã Flor? Porque o povo de Israel havia se afastado do Senhor, havia se distanciado do Senhor. E todas as vezes que o povo de Israel se afastava do Senhor, Deus tratava esse povo com disciplina, porque rebeldia com Deus é tratada com disciplina. Então Deus disciplinava o seu povo, e uma das formas que Deus usava para disciplinar o seu povo era permitindo que os reis das nações vizinhas oprimissem o povo de Israel. Desta feita, o rei da Síria, por sua vez, o rei Jabim, está oprimindo o povo de Israel já por um período de cerca. Eita Deus, senti agora. Por isso que eu estava sentindo uma presença vindo por ali. Eita, é Miguel ou é Gabriel? Ei, Gabriel, coloca aí 25 centavos para mim de teclado. Pode pôr 50 centavos, um pouquinho mais. Ei, Gabriel, vamos fazer assim. Se tu sentir que Deus me tomou, tu deixa Deus te tomar também? Eu já vi uns 20 crentes que saíram de casa doidinho para Deus tomar eles também. Já tem 52 com a gente, Gabriel. Rei Jabim está oprimindo o povo de Israel. É no meio desta opressão que Deus levanta Débora. Só que eu preciso da sua atenção para que juntas nós venhamos chegar com o entendimento aonde o Espírito deseja nos levar. E eu não tenho pressa para chegar aonde o Espírito nos levará. Nós chegaremos com entendimento. Então, por favor, me empreste o seu raciocínio. No meio de uma pressão, não só por parte do rei Jabim, mas também por parte do povo de Israel, que se desviava da presença do Senhor, Deus levanta uma juíza, uma mulher, Débora. E é importante que você entenda que todos os dias a irmã Débora, mulher profetiza, mulher esposa de Lapidote, essa mulher subia para profetizar, porque além de juíza era profetisa. Ela subia a Betel. Entre Betel e Ramá haviam as palmeiras, e ela ficava embaixo daquela palmeira profetizando. Débora profetizava em um lugar alto. Enquanto isso, Jabim, que por sua vez tinha 900 carros de ferro, ocupava o ribeiro de Quizon. O ribeiro de Quizon era um ribeiro que há muito tempo havia secado. E o rei Jabim, mesmo sabendo que aquela geografia, aquele espaço pertencia ao povo de Israel, ele estacionava os seus carros de ferro no antigo ribeiro. E ali mesmo, no espaço do antigo ribeiro, o rei Jabim ordenava a Sísera, capitão do seu exército, que ficassem fazendo barulhos no ribeiro, barulho no vale. E tudo isso está acontecendo enquanto a irmã Débora profetiza. Só que perceba, pastora Ju, Débora não desce para o vale, Débora não desce para o ribeiro. A Bíblia diz que Débora subia para profetizar, julgar a causa do povo de Israel,
entre as montanhas de Ramá e Betel. Betel, casa de Deus. Ramá, um lugar alto. Então Débora ficava em um lugar alto, cumprindo o seu propósito, enquanto o inimigo estava com 900 carros de ferro no ribeiro, no vale. Débora continuava cumprindo o seu propósito tranquilamente. Sabe o que eu tenho percebido? Que Deus tem levantado muita Débora. Só que essas Déboras, na hora do barulho do inimigo, no primeiro barulho de carro de ferro, ela quer descer o nível para resolver guerras que Deus não lhe autorizou entrar. O que eu tenho visto é que Deus tem chamado mulheres para profetizar em lugares altos. Só que no primeiro barulho do exército do inimigo, essas Déboras estão descendo para o vale. Mas perceba, Débora não desceu para o vale. O inimigo fazia barulho e ela continuava plena, debaixo das palmeiras, cumprindo o seu propósito. Eu trago uma palavra de Deus e eu vou liberar ela todinha sobre a sua vida. Não desça o nível. Alabadorabacá. O céu está conversando conosco nessa tarde. Não desça o nível. O teu inimigo está fazendo barulho no chão, mas eu te chamei para subir Betel, para profetizar debaixo da palmeira, nas montanhas entre Ramá e Betel. É Deus dizendo: Ele está fazendo barulho embaixo e você não vai descer o nível. Você vai continuar cumprindo o teu propósito. Eu já quero declarar que o barulho do teu inimigo não vai te distrair, nem vai te impedir de fluir dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou repetir para alguém entender. Satanás está fazendo barulho, seus adeptos estão fazendo barulho, mas você não vai descer o nível. Teu lugar é em cima. Deixa a carroça do inimigo fazer barulho embaixo. Olha para quem está do teu lado e diga: não desça, não desça, não desça, não desça o nível. Deixa ele fazer barulho embaixo. Teu negócio é com Deus que te chamou para subir. Teu negócio, Débora, é debaixo das palmeiras. O céu está conversando com alguém aqui. Cuidado com o barulho do inimigo. Ele quer te distrair. Ele quer te impossibilitar de cumprir o teu propósito com excelência. Ele desce para o ribeiro porque sabe que, geograficamente falando, quem está entre as montanhas tem visão do que acontece no vale. Ribeiro de Quizon, ribeiro vazio. Então ele quer assustar Débora enquanto ela cumpre o propósito dela. Você ainda não percebeu, minha irmã? Que o diabo tem feito de tudo para te assustar, porque sabe que se tiver tua atenção vai te paralisar. Aí Jabim manda fazer barulho no vale. Irmãos, eu não estou falando de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, não. Sabe quantos anos? Todos os dias Débora subindo para ficar debaixo da palmeira, profetizar, e o inimigo oprimindo o povo e fazendo barulho com seu carro de ferro no vale. 20 anos. Agora imagina a pressão sobre Débora, porque Jesus me disse que nessa tarde eu pregaria para pessoas que estão enfrentando níveis de pressão terríveis. A pressão sobre Débora.
Débora, mas tu não é mulher de Deus. Débora, mas tu não é profetisa, Débora. Débora, não é tu, mulherzinha, que Deus usa lá nas montanhas. E olha o inimigo. Tu não está vendo não, Débora? E aí, Débora? Deus não tem nada para falar para nós. Débora, faz alguma coisa. Débora, pede para Deus uma estratégia. Débora, desce para o vale. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: não se comprometa com a expectativa alheia. O céu me trouxe aqui para dizer para alguém: você não precisa descer para provar que é. Você não precisa entrar no meio da guerra que eu não te autorizei a entrar para dizer que é mulher de Deus. Para de fazer o que os outros querem. Você não é fantoche que tem que ser conduzido e reproduzir o que o homem quer. O céu está conversando conosco e a palavra de Deus para nós é: eu te chamei para cumprir propósito, e a pressão de alguém ao teu respeito não pode te impedir de fluir dentro daquilo que eu te chamei para fazer. Débora, não desce para o vale. Teu negócio é nas montanhas. Deixa que na hora certa o Deus que usa a tua boca nas montanhas vai tratar com teu inimigo no vale. Não desça, não ceda à pressão, não se comprometa com a expectativa de alguém ao teu respeito. Você não precisa descer para provar que é mulher de Deus. Você não precisa estar em lugares, em ambientes, para provar que Deus te chamou. Que geração é essa que tem tanta sede pelos lugares, que se você não estiver aonde eles querem, você não é de Deus e tem alguma coisa errada com você? Pastora, que pressão é essa? Que loucura é essa que o mundo vive? Que para o mundo você só é se estiver. E nem sempre Deus nos dará ordem para descer aos vales e se envolver nas guerras. O lugar de Débora é nas montanhas, profetizando. Por quê, irmã Flor? Porque lá no vale Deus já tem uma Jael que vai ter habilidade com ferramenta que Débora não tem. O que é isso, irmã Flor? Não se preocupe e nem deseje estar em todos os lugares, porque para cada montanha Deus tem uma Débora, mas para cada vale Deus já tem uma Jael. Fica na tua posição, fica no lugar que Deus te chamou para estar, porque uns Deus dará os montes, mas a outros Deus dará os vales. Cumpre o teu propósito aonde Deus te colocou. Pastora, às vezes o propósito de Deus para alguém é lá na porta. Agora, se eu for ficar na porta e o propósito de Deus para mim hoje é a porta, eu vou colocar o melhor sorriso e eu vou fazer isso com excelência. Sabe por que tem gente que não avança? Porque almeja as montanhas, mas ainda não se desenvolveu nem no vale. Aí o céu está dizendo: faz com excelência para mim, que eu me responsabilizo de se mover com você no reino. Quem faz com excelência para Deus, o próprio Deus carrega. Aplauda Jesus e a sua palavra. Débora, deixa falarem. Será que alguém entende essa palavra? Levante a mão, só quem já sofreu pressões
humanas a respeito de coisas que ainda não aconteceram na sua vida. Então eu estou pregando no lugar certo. Graças a Deus vocês são humanos. Eu estava até com medo de levantar a minha, meu Deus. As pessoas querem que nós estejamos em lugares, em cartazes, para satisfazerem o seu próprio ego e a sua vontade. Não ceda à pressão de alguém que precisa constantemente que você fique provando quem é e o que Deus te chamou para fazer. Até porque quem é não precisa se autotestificar, é discernido por quem também é de Deus. Olha para essa amiga que está aí do teu lado, diga: você não precisa provar nada para mim, eu sei que você é. Você não precisa estar envolvido em guerras para eu saber que você é mulher de oração. Você nem sempre vai estar com espada na mão. Olha para essa mulher maravilhosa que está do teu lado. Ela se maquiou, vem na paleta. Olha para ela e diga: você não precisa de espada na mão. Eu sei que tu é mulher de oração. Ela tem cara de quem ora, tem. Ela tem cara de quem guerreia. Ah, minha irmã, se ela não orasse, nem aqui ela estaria. É a oração que tem te sustentado. Você não precisa de espada na mão no meio da guerra para provar que é de Deus. Débora, desce. Cadê o Deus que tu tanto fala? Ou você acha que os incrédulos não estavam lá? Ou você acha que Débora não foi julgada por profetizar em um lugar alto? Você acha que não tinha inimigo não lá em cima? Era só os de baixo? Todo lugar que Deus te colocar haverá oposição. Se você estiver embaixo, a diferença é que você sofre oposição por quem está embaixo. Agora quando Deus te eleva, você começa a sofrer oposição por quem está em cima. Todo lugar que Deus te colocar vai ter oposição, porque a oposição produz pressão, e sem pressão tu não cresce. Por isso que Deus permite. Deus sabe que se te apertar, tu amplia. Débora em nenhum momento desceu. Ela não precisou, ela não tinha a necessidade de provar quem era. Não precisou descer a guerra para provar que era mulher de oração. Ela sabia que lá no vale Deus tinha uma Jael. E a prova disso é que Jael é mencionada em seu cântico. Débora sabia o seu lugar e sabia celebrar o lugar da outra. Ao ponto de no seu cântico no capítulo 5 ela citar o nome de Jael e dizer: bendita tu és, Jael. Gente que tem convicção do que carrega não fica intimidado pelo que o outro carrega. Gente que tem convicção de propósito não fica querendo queimar o outro, porque sabe que o outro tem chamada. Quem sabe o que carrega não precisa derrubar ninguém para se colocar de pé, para estar em evidência. Quem foi chamado por Deus, Deus não te chamou para matar, Deus te chamou para trazer vida, para levantar. Você não precisa se intimidar com a unção que Deus derramou na vida de Jael. Tem lugar para você, Débora. Tem lugar para Jael. Tem lugar para quem canta. Tem lugar para quem prega. Tem lugar para quem pastoreia. Tem lugar para quem intercede. Se houver disposição, ali Deus encontrará um instrumento que Ele vai usar neste tempo, seja nas montanhas ou nos vales. Vou correr para entregar a mensagem. Débora não desceu. 20 anos subindo, profetizando, julgando a causa do povo de Israel. Só que um certo dia o próprio Deus decidiu descer na guerra. Parece que eu estou vendo Débora amanhecendo e Deus dizendo assim: Débora, é hoje. Débora, e o que eu decidi fazer hoje vai calar a boca de muita gente.
Levanta a tua mão, porque eu não vim brincar com tua fé. Não vim brincar de ser pregador. Eu vim ser boca de Deus sobre a tua vida. O que Deus fará na tua história por esses dias vai calar a boca de muita gente. Deus não impediu o inimigo de chegar. Por quê? Porque ele será glorificado no retorno do inimigo. Eu não impedi as coisas de acontecerem, mas no meio deste caos eu irei se manifestar. E se por um caminho vieram contra ti, por 7 fugirão de diante de ti. Nem sempre, pastora, Deus vai impedir o exército de Jabim de se aproximar. Mas se Deus não impediu o inimigo de chegar, Deus já tem um plano para fazer ele voltar envergonhado. Se Deus não foi glorificado no impedimento do acesso, Deus será glorificado no retorno do inimigo. Eles vieram, mas voltarão envergonhados. O céu está conversando com alguém aqui. Eu não impedi o inimigo de se aproximar, eu permiti. Eu realmente queria ele perto o suficiente. Por quê? Ela está nas montanhas, geograficamente falando, perto do vale. Estão lá 900 carros de guerra. Os seus cavaleiros, comandante do exército, o Císera, estão lá. Aí Deus diz assim: Débora, é hoje. Manda chamar Baraque e diga para ele que vá até o Monte Tabor e desça ao ribeiro de Quizon. Você ainda lembra, né? Que era no ribeiro que o inimigo estacionava os seus carros, porque era um ribeiro antigo, um ribeiro seco. E a seca normalmente na Bíblia, ela está associada à escassez. Se não tem água, tem seca. Se não tem chuva, se tem seca, tem escassez. Então é fácil entender que o povo de Israel também sofria um tempo de escassez. Para Israel, humanamente falando, Deus permitiu o inimigo se aproximar demais e oprimir demais. Para Deus, o Senhor trouxe perto o suficiente para que o povo de Israel contemplasse de perto o que Deus faria. Deus permitiu eles ficarem no ribeiro. Aí Deus dá uma ordem a Débora. Débora fala para Baraque: olha, Deus mandou descer para o ribeiro de Quizon. Como assim nós iremos para o campo do inimigo? É isso mesmo, vão descer lá para o estacionamento dos carros de ferro. Só que não se preocupa não, Baraque, que quando chega lá, Deus já tem uma estratégia. Quem está na mídia, coloca para mim. Capítulo 5, versículo de número 21. Coloca para mim na tela aqui. Capítulo 5, Juízes, capítulo 5, versículo 21. O rio Quizon os levou. O antigo rio, o rio Quizon, avante, minha alma seja forte, irmã Flor. Mas o rio não estava seco, estava. Mas Deus mandou chuva. Versículo de número 4. Versículo de número 4. Capítulo 5, versículo de número 4. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchastes desde os campos de Edom, e a terra estremeceu, e os céus, quem está comigo? E os céus, e as nuvens despejaram água. Era um antigo ribeiro seco. É por isso que Deus permitiu o inimigo se acostumar a estacionar os carros de ferro lá, porque Deus já tinha um plano. E qual era o plano? Vou mandar chuva no antigo ribeiro que está seco. Irmãs, eu sou nordestina, do Icó, Ceará, sertão, e eu sei muito bem que
As primeiras chuvas em um lugar seco não dá água suficiente e produz lama. As primeiras chuvas na terra que está há muito tempo seca, ela vai produzir muita lama. E era isso que Deus queria. Deus disse: eu vou deixar o ribeiro secar por muito tempo. Eu vou deixar eles se acostumarem a estacionar os carros de ferro lá. Porque quando eu fizer as nuvens derramarem água sobre o ribeiro de Quizon, vai produzir lama. E quando a carroça velha do inimigo tentar se locomover, eles ficarão atolados. Eu farei de novo, como fiz com o exército de Faraó. Vou atolar carroça, cavaleiro. Vão tentar se locomover, mas serão impedidos. É por isso que Deus diz a Baraque: desce para o vale. Porque Deus quer os matar? Não. Deus quer que eles vejam de perto a estratégia que Deus usará para destravar um tempo de cântico sobre Israel. Para o inimigo é destruição, mas para o povo de Israel é cântico e livramento. Porque a tua história não acaba no capítulo de dor. A tua história não acaba no capítulo da perseguição. A tua história não acaba no capítulo das lágrimas. Deixa eu ver se tem alguém aqui comigo. Tem uma irmã aqui na esquerda com a mão levantada. É para ela que eu vou profetizar. A tua história não acaba no capítulo da dor. A tua história não acaba no capítulo das lágrimas. Assim te diz o Senhor: a chegada não é com lágrimas nos olhos, é com cântico nos lábios. Se tu derramou lágrimas no capítulo 4, se prepara, porque normalmente as dores e lágrimas anunciam um tempo de cântico com propósito. Vou repetir para alguém entender. Se no capítulo 4 tem alguém chorando e sofrendo, as dores, as lágrimas te preparam para um tempo de cântico com propósito. A chegada não é com lágrimas nos olhos, é com cântico nos lábios. Na chegada tu canta, na chegada Deus é celebrado. A chegada é com cântico nos lábios. Se vai aplaudir a Jesus, coloca força nessa palma. Desce. Mas Deus, lá no vale, Senhor, lá é o estacionamento do inimigo. E Deus está dizendo: se você tiver coragem de descer, eu terei coragem de te mostrar o livramento de perto. Porque normalmente quem não se aproxima conta só de longe o que alguém de perto está vivendo. Se não tem coragem de se aproximar, se acostume a contar o testemunho da outra. Mas se tu tem coragem de descer, se prepara para viver experiências extraordinárias com Deus. Desce e leva 10.000 homens, e lá eu te mostrarei o que eu irei fazer. Lá vem Baraque descendo para o ribeiro de Quizon, e está escrito: era um ribeiro antigo. Versículo 21, coloque para mim, do capítulo de número 5. Repita comigo: ribeiro antigo. Cuidado. Esse negócio, irmão, eu faço parte da nova geração. Mãe, eu tenho o quê? 32 ou é 31 anos? 32, eu esqueço de vez em quando minha idade. 32, né? Eu me considero participante da nova geração. Mas cuidado. A geração que veio antes de nós, os nossos pastores, os nossos líderes, podem até ser considerados ribeiros antigos, mas são ribeiros que ainda fluem águas do trono de Deus. Deus disse: desce lá para o ribeiro antigo. Aí parece que eu estou vendo
Os 10.000 que estão com Baraque, porque nem todo mundo que está contigo concorda com o que Deus te orientou a fazer, minha irmã. Abre teu olho. Está caminhando contigo, mas no coração está murmurando. Ribeiro de Quizon. Negócio antigo desse. Anda contigo, mas nas tuas costas. Só é tu virar as costas. Coloca teu nome na mesa. Deus te dará discernimento. E Deus colocará ao teu lado conexões que somam no teu propósito. E não que te impedem de chegar no lugar que Deus já te confiou. Se vai me atrapalhar, ficar para trás. Eu tenho um propósito e estou indo. Raciocina comigo que tu é inteligente. O ser humano é inteligente por natureza. Se for crente, a inteligência dele é dobrada. Se tu não é crente ainda, aceita Jesus para tu dobrar a inteligência. Jesus, me perdoe, foi a propaganda mais simples que eu fiz do Senhor hoje. 10.000 homens em um ribeiro antigo e seco. Mas quando eles chegaram lá, Deus já tinha nuvens carregadas. E sabe o que aconteceu? Cadê a mídia? Capítulo 5, versículo 21. Cadê a mídia? Cadê a mídia? Cadê a mídia? Olha o ribeiro seco, olha o ribeiro seco. E o rio Quizon os? E o rio Quizon os? Irmão, Deus foi mandando tanta água e foi enchendo de novo o ribeiro antigo. Deus foi enchendo de novo, que daí a pouco o estacionamento, aonde ficavam 900 carros de guerra do rei Jabim, os carros foram sendo levados, os cavaleiros foram sendo levados juntos, e Deus encheu o ribeiro para o povo de Israel. Água é sinônimo de prosperidade, fartura e colheita, mas para o inimigo Deus usou como ferramenta de destruição, porque o que é bênção na tua terra, o que é bênção para a tua mão, Deus vai inverter a ordem no campo do inimigo. Para Israel é resposta de oração e destrava um tempo de colheita, mas para o inimigo é ferramenta que Deus usa para afogar o inimigo e levar as carroças do adversário. Eu não sei qual é a arma que o inimigo tem usado contra a tua casa, mas eu quero ser boca de Deus na vida de quem tem mão para levantar e ouvido para ouvir. E eu não tenho compromisso com a tua expectativa. Meu compromisso é com o que Deus me trouxe aqui para fazer. Se prepara, porque a chuva que Deus está mandando vai arrastar lá para Tocandabaca, vai levar teu inimigo. O que é vitória para você será ferramenta de destruição para o inimigo. Deus vai levar, Deus vai levar, Deus vai levar. Se tu crê, eu prego. Se tu não crê, eu prego do mesmo jeito. Eu estou pregando para alguém que Deus está cessando um tempo de afronta. 20 anos. Mas no cântico de Débora, ela diz que depois daquele dia, Deus estabeleceu 40 anos de paz. Para cada ano de choro, Deus já tinha dupla honra e muitos cânticos. Foi 20 de opressão, foi 20 de lágrimas, mas para cada ano de lágrima, para cada ano de dor, Deus já tinha o dobro de cântico. Deus vai tirar o inimigo de cena e o cântico será destravado. Só que a boa notícia é, irmãos, Débora não está mais aqui, passou a geração dela, foi importante para aquele tempo, e agora, irmã Flor, quem é que Deus vai usar para destravar cântico sobre a nação? Quem é que Deus vai usar para destravar cântico lá na minha casa? Jael não está mais no vale, passou a geração de Jael, mas não se preocupa não, porque para cada tempo Deus já tem uma ferramenta, para cada tempo Deus já tem uma
instrumento para cada tempo. Deus já tem um porta-voz. Quem é, irmã Flor? É você. É você que Deus vai usar. É com a tua mão que Deus vai tocar. É com o teu pé que Deus vai pisar na terra. É com a tua boca que Deus vai falar. Você é o instrumento que Deus usará neste tempo. Pega a sua Bíblia na mão. Pega a sua Bíblia. Eu quero fazer um ato profético aqui. Meu tempo já foi. Eu já vi, pastora. Pode descansar o coração, pastora Nayane. Eu já vou lhe entregar. Quem trouxe Bíblia, levanta assim. Se você não tem coragem, se você não tem coragem de fazer isso agora, não faça. Deus não está contando com os frouxos mesmo. Deus não está contando com covarde. Deus não está contando com quem se acostumou a dar desculpas para o reino. Deus está contando com as Déboras, que a mulher profetiza, é esposa e ainda sobe para ser juíza debaixo de palmeira. Se prepare, porque no tempo de Débora alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que dá conta? É que dentro desse tempo Deus multiplica as nossas habilidades. Quando alguém pensar que tu está em casa arrumando a casa, tu já arrumou, já está debaixo da palmeira profetizando. E quando te procurarem debaixo da palmeira, tu já está arrumando o menino para levar para a escola. Deus está multiplicando as tuas habilidades para este tempo. Agora, se tu quer ser mesmo o instrumento que Deus vai usar para este tempo, não estou perguntando se tu sabe pregar, não estou perguntando se tu é afinada para cantar, porque se fosse para o mérito eu seria a última opção. Mas ainda bem que não é mérito, é escolha de Deus, e Deus te escolheu. Se tu deseja ser o instrumento que Deus vai usar neste tempo, pega a tua Bíblia e faz esse ato profético comigo. Você vai levantar, vai dar um salto da cadeira. Agora não, segura, tem as irmãs que é agoniada. Segura, tu vai dar um salto dessa cadeira e tu vai dizer assim: eis-me aqui, eu direi, eu sou Flor. E você vai dizer seu nome, porque não tem mais Débora, não tem mais Jael, não tem mais Esté, mas Deus ainda tem você. Deus ainda tem você. Não tem mais Maria, não tem mais Isabel. Elas foram importantes, mas passaram. Agora é você. No 3, só quem deseja ser o instrumento que Deus vai usar neste tempo, você vai levantar, vai gritar teu nome e vai dizer: sirva-se de mim, eis-me aqui. E na medida que tu se dispõe, Deus te enche, Deus te capacita. Ribeiros antigos serão cheios. Eu digo: se prepara, é a tua boca que Deus vai usar. Eu digo 2, Ele vai te capacitar. Eu digo 3, cadê você? Cadê você? Cadê você? Se disponha. Se disponha. Segura essa palavra lá no alto. Eu tô toda arrepiada e eu não vim brincar com tua fé. Eu vim ser profeta na tua vida. Pastora Juliana, me diz o Senhor que distribuirá dons do nosso meio. Nossa geração não morreu. Estamos mais vivos e mais sedentos do que nunca. Se tu acredita, coloca essa palavra aí na tua cabeça, em cima da cabeça, em cima da cabeça. Isso aqui é ato profético, irmão. Quem não crê, era para estar em casa. Eu estou pregando para a gente que Deus descerá conhecimento,
discernimento, sabedoria, dom da ciência, línguas, variações de línguas, interpretação de línguas. Pela palavra tu serás cheia, pela palavra tu serás renovada, pela palavra tu serás fortalecida, pela palavra. Olha ele descendo na tua mente. Pela palavra tua mente vai ser curada. Pela palavra as suas emoções serão alcançadas. Alabatocadorabaca, errabatocatolaba, errabadorabacandorabaka. Feche os seus olhos e clame ao Deus da palavra. Clame ao Deus da palavra, 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 clame ao Deus da palavra. Alabadorabaca, clame ao Deus da palavra, clame ao Deus da palavra, clame ao Deus da palavra. Elabadorabacandorabacondorabaca, elabadorabaca. Se não é batizada, seja batizada. Aos 10 anos de idade, e os pregadores de fora vinham pregar na minha igreja, congresso de jovens. E com 10 anos eu já me sentia a jovem. E eu participava do congresso, pastora Ju. E sempre no final, o pregador dizia assim: vem aqui na frente. Quem deseja ser um instrumento na mão de Deus? Eu era a primeira a correr. Me ajoelhava na ponta do altar, porque eu acredito que tudo começa no altar. O fogo arderá continuamente no altar. Eu tocava naquele altar com tanta convicção e eu dizia: Deus, chegarão dias que o Senhor não precisará trazer esses pregadores de fora, porque se o Senhor quiser, eu vou deixar o Senhor me usar aqui. Eu ficava orando para os pregadores faltar no congresso, irmão, eu preciso confessar. E quando eu via que dava 7h30, quase 8 horas que ele não chegava, eu sentava no banco da frente, como quem diz: pastor, eu me lembro que quando o meu pastor me deu a primeira oportunidade, eu tinha 10 anos, no início da caminhada, tinha acabado de receber Jesus. E o meu pastor disse: Florzinha, eu vou te dar a oportunidade para pregar no culto de criança, não me decepcione. Eu tenho medo desse negócio e não me decepcione. Eu peguei a Bíblia e eu passei 40 minutos pregando. Ô mensagem. Não, irmão, eu só li o Salmo 23 durante os 40 minutos. Eu lia, errava, gaguejava e voltava. E quando eu terminei de ler o Salmo, já tinha passado 40 minutos só na leitura. O meu pastor me abraçou e disse: amanhã a gente tenta de novo. Deus vai levantar gente que acredita naquilo que Ele já fez arder no teu coração. Deus vai usar mãos, mãos que irão te auxiliar no projeto que Ele já desceu no teu coração. Deus vai levantar gente leal, gente fiel. Segura na mão dessa mulher que está aí do teu lado, porque Deus não vai trazer de longe, é quem já está do teu lado. Deus vai usar, Deus vai Deus vai usar na tua simplicidade, na tua verdade. Deus vai te usar. Deus vai fazer florescer. Deus vai fazer florescer o que hoje vocês chamam em mim de ministério. Um dia só foi um desejo. Se tu tem um desejo, é você que Deus vai encher. Que Deus Deus vai encher mulheres para usar neste tempo. Deus vai encher. Aperta a mão desse vaso aí e diga: é você, é você. Não corre não, é você. Em nome de Jesus, feche os seus olhos. Em nome de Jesus, recebe de Deus capacidade para viver chamado. Recebe de Deus autoridade para cumprir propósito. Recebe.
Alabadore becadora badora baca. Elabadore becadora baca. A pressão do inimigo não vai te impedir de fluir. A pressão do inimigo não vai te impedir de profetizar. A pressão do inimigo não vai te impedir de te pregar. Tu vai pregar no meio da pressão. Vai profetizar no meio da pressão. Vai louvar no meio da pressão. Alabadora becadora bidiribica. Não espera a pressão passar, não. Ai, meu Deus. Tu disse a Jesus que estava disponível. Eu vi nesse instante tu dando um pulo da cadeira com a Bíblia na mão. Pois se tu fez isso de alma, deixa Deus te usar agora. Abraça alguém. Abrace alguém e diga para ela: a pressão do inimigo não vai te impedir de fluir dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. É o inimigo no vale e Débora nas montanhas. É o inimigo no vale e Débora nas montanhas. É o inimigo no vale e Débora nas montanhas. É o inimigo no vale, arabacandabaca, e Débora profetizando nas montanhas. É para esse tempo. É você. E a pressão não vai te impedir de fluir. Aleluia. Aleluia, aplauda Ele. Nós adoramos ao único digno. Ele é digno de honra e adoração. E tudo que tem fôlego, louve a Ele. Toda a terra adora a Ele. Toda a terra engrandece a esse Deus.